Quem eram os anciãos bispos ou presbíteros? Quarta parte. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Comentário de Emaro Persona. E quando ele fala aqui também não dado ao vinho, isso é muito simples, né? A gente está acostumado aí todo dia a escutar: se beber, não dirija. Então, o ancião, ou bispo, ou presbítero, se ele for dado ao vinho, ele não pode dirigir. Ele não pode ser um dirigente no sentido de um supervisor, alguém que vai zelar, que vai ter o cuidado da assembleia. Não espancador, não precisa nem explicar o que é isso, né? Não cobiçoso, isso aqui, de torpe ganância. Isso aqui vai ser repetido depois naquele que cuida das coisas materiais. Porque uma pessoa que tem olho no dinheiro só, ele vai sempre torcer as situações visando sobrar mais para ele. A gente sabe de Judas, como é que era Judas. Quando era para dar uma esmola para alguém, Judas, que guardava a bolsa, já apertava a bolsa contra o peito, porque ele não queria, ele roubava, ele tirava o dinheiro da bolsa. Então ele reclamava: mas vai gastar com essa mulher aí? Como é que fica depois, né? Isso aí é desperdício. Então não seja cobiçoso de torpe ganância, porque esses irmãos também, além dos que fazem o trabalho de diáconos, eles também vão decidir para onde irão os recursos da Assembleia. Quando os irmãos reúnem numa reunião de cuidados, uma reunião de irmãos, é discutido também: olha, o que nós vamos fazer com o que foi coletado? É discutido isso. E um ganancioso nesse meio, ele pode: não, deixa comigo, eu dou um jeito aqui, eu guardo, alguma coisa assim. Então precisa ter muito cuidado com isso, porque acontece. Nós sabemos que a carne está em todos os lugares. Alguém perguntou uma vez em que a carne do crente difere da carne do incrédulo, e a resposta foi: em nada. Ela é absolutamente igual à carne do incrédulo. Aqui, quando fala também moderado, não contencioso, não seja briguento, porque aí também é uma pessoa difícil de tratar, não avarento, ou seja, um que ama o dinheiro, e essa é uma das qualidades invertidas que a gente encontra em 2 Timóteo 3, quando fala da condição dos homens que estariam encabeçando a cristandade em tempos de ruína, nos últimos dias. Fala que seriam homens gananciosos, ou avarentos, ou seja, amantes do dinheiro. Que governe bem a sua própria casa. Isso aqui é importante também, porque quem vai governar a casa de Deus, e ele vai continuar na conclusão disso, no versículo 5, ele não pode ter uma casa onde nenhum filho, os filhos não obedecem, não existe qualquer ordem, estão todos desregrados, né? Todos os filhos totalmente mal criados. Eles têm que estar bem criados. É claro que ninguém tem poder de manter os seus filhos seguindo os caminhos do Senhor depois que eles atingem uma certa idade. Muitos irmãos aqui, dos mais antigos, sabem o que é isso, sabem a tristeza e a dor que é, depois de terem criado seus filhos em sujeição, em obediência, segundo a palavra, olharem eles partirem para o mundo, eles às vezes até irem para alguma religião, ou às vezes até abandonarem totalmente a fé. Eu conheço irmãos que o filho que foi criado a vida inteira no Evangelho, na Assembleia, estava em comunhão e hoje é ateu. Ou foi criado, estava em comunhão e hoje é casado com do mesmo sexo. Então, essas coisas nós não temos poder de fazer depois que a pessoa atinge a sua maioridade. Mas enquanto tem os filhos tendo os filhos em sujeição, isso é enquanto os filhos estão debaixo da autoridade dos pais. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ele pergunta aqui no versículo 5. Não neófito, obviamente, porque ele vai ser facilmente levado por ventos de doutrina, se ele não conhece, não está bem estabelecido na palavra de Deus, na sua vida cristã, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo.
E o diabo sempre pega por essa... O diabo segura sempre pela soberba. Ele tentou fazer isso com o Senhor Jesus. Ele tentou fazer isso com o Senhor Jesus na tentação. Ele fez isso com Eva, a soberba da vida, né? Ele fez isso com Eva. E aí ele vai atacar desse lado, quando a pessoa se acha alguém, né? Porque é neófito, aprendeu meia dúzia de versículos, e agora ele acha que pode sair por aí ensinando todo mundo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Isso aqui vai ser também falado, ou foi falado, eu não sei se vai repetir aqui nesse capítulo, mas pelo menos lá em Atos, quando foram escolhidos os 7 varões, eles tinham que ter boa reputação para fazerem o diaconato. E assim como é o Espírito Santo quem escolhe aqueles que vão fazer a obra de um bispo ancião ou presbítero, a Assembleia é que escolhe aqueles que vão fazer o trabalho do diaconato, do cuidado das coisas materiais. Mas aqui, que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Por que isso? Porque o nosso testemunho fora, ele reflete na opinião que as pessoas têm da Assembleia. Eu me lembro que quando eu quis começar a congregar, eu perguntei para minha mãe, eu falei assim, você não tem lá aquela cabeleireira que você vai, que ela vai num grupo de pessoas que congregam e tal, você não quer ligar para ela para perguntar se eu posso ir? Esse foi minha primeira tentativa de reunir. O que minha mãe falou? Ah, não, filho, não vai lá não, porque eu ouvi falar que ali eles levam maconha dentro da Bíblia. Então o que era isso? Na realidade, era o conceito que muitos aqui na cidade tinham, dos primeiros irmãos, porque quando eles se converteram, alguns deles usavam drogas. Claro que saíram das drogas para viver agora a vida cristã, mas ficou aquela mancha, ficou aquela nódoa. E a gente sabe que tem certas coisas que é difícil de tirar a mancha. Você põe um querosene numa garrafa, não dá para usar mais para colocar água, pôr na geladeira. Ela vai ter sempre gosto de querosene, aquela água. Então é muito importante o testemunho dos de fora, para que isso não reflita na opinião que as pessoas têm da Assembleia e, por conseguinte, na opinião que os incrédulos terão do Senhor. Porque se é isso aí, congregar o nome do Senhor é isso, então eu também não quero. Meu filho, vá na outra igreja lá, porque ali eles levam maconha dentro da Bíblia. Então, qualquer coisa que possa prejudicar esse testemunho, Satanás vai se aproveitar disso e vai usar isso como argumento para denegrir o testemunho de Deus na terra. Quando nós pensamos nessas características aqui, que, bem lembrado, elas deveriam ser de todo cristão, não apenas daqueles que almejam ou desejam essa obra ou esse trabalho, vem às vezes a seguinte questão, como alguém poderia dizer, não, eu não desejo esse trabalho porque eu tenho uma coisa aí que está meio pegando, eu não quero largar e assim e assim. Então vem a seguinte questão, como eu citei a respeito de muitos que não têm os filhos, às vezes, depois de uma certa idade, seguindo na mesma ordem de coisas. A questão é a seguinte, alguém que foi criado na Assembleia, foi criado nas reuniões, que crê no Senhor Jesus, é convertido, será que é possível nunca desejar partir o pão, estar à mesa do Senhor, porque não quer abrir mão de alguma coisa na sua vida que poderia ser de obstáculo para que ele seja recebido à comunhão? Tipo assim, não, eu quero primeiro viver na gandaia, depois eu vou casar e aí eu peço meu lugar à mesa do Senhor. Será que isso pode acontecer na mente de alguém? Claro que pode, todos nós temos a mesma carne de qualquer pessoa incrédula, mesmo que sejamos convertidos. Então é um alerta importante para cada um. Será que eu não peço o meu lugar à comunhão porque eu ainda tenho
arestas para serem aparadas e não quero aparar essas arestas, porque eu primeiro quero aproveitar um pouco mais a vida e depois eu peço meu lugar à comunhão à mesa do Senhor. Será? Isso é uma pergunta que cada um deve trazer. Aqueles que ainda não pediram seu lugar à mesa do Senhor, deve analisar isso no seu próprio coração. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.